Em dezembro de 2019, um novo vírus começou a se espalhar na China. Em janeiro de 2020, houve o primeiro relato de infecção fora do país, e a partir daí, o crescimento da doença aumentou exponencialmente em todo o mundo. A Europa, em particular a Itália, foi severamente afetada. O mundo começou a parar. Escolas, comércio, fábricas, todos submetidos a restrições de circulação até serem definitivamente fechados. Em diferentes graus, a partir de março de 2020, o mundo se submetia ao isolamento, e o mesmo se passou com a igreja. Portas fechadas, missas, confissões, casamentos, batizados, atividades pastorais. Em várias cidades, todas essas atividades da igreja foram suspensas. Milhares de pessoas se viram pela primeira vez desprovidas de auxílio espiritual. Nunca antes na história, a distância entre o clero e os fiéis havia sido tão grande. Há uma tendência nos dias atuais de se menosprezar o papel da igreja e até mesmo uma tentativa de se reescrever a história de maneira a omitir a importância das suas instituições. Mas a história não permite nenhuma conclusão que se afaste da constatação de que a igreja definiu a cultura do Ocidente. No passado, com um papel mais destacado, foi a instituição mais atuante em todos os aspectos da vida humana. Este documentário, feito em meio à pandemia do coronavírus, quer fazer um relato histórico de um momento em que a fragilidade da igreja nunca esteve exposta com maior evidência. Devido a restrições sanitárias, algumas entrevistas tiveram que ser feitas via internet. Historicamente, nós temos muitas epidemias, pandemias, na Idade Média, no começo da Idade Moderna, depois aqui no século XX, com a gripe espanhola. Sempre a igreja esteve muito presente como aquela mãe que acolhe os sofredores. Na Idade Média, tudo era da igreja, né? Os hospitais, as santas casas, tudo foram iniciativas da igreja. Então, nessas épocas também, a igreja sempre teve a sua atuação para que o povo em geral, as pessoas, não tivessem que sofrer ou padecer com estas situações. A atuação da igreja, ela sempre foi na linha de frente nessas situações de pandemia. Nessas situações em que a vida humana se via de alguma maneira ameaçada, a igreja sempre se colocava nessa linha de frente. Historicamente, a saúde ela recebeu muito da igreja. Já nos primeiros séculos do cristianismo, nós temos notícia, pelo menos, de que desde os Atos dos Apóstolos, a igreja tinha um cuidado especial com os órfãos, com as viúvas, com os doentes. Há que se recordar que grandes ordens religiosas são detentoras em seus carismas de um zelo específico na área da saúde. Com isso, nós tivemos ao longo da história da igreja, em todos os lugares do mundo, esta preocupação no trato com os doentes em casos de pandemias, de pestes, de guerras, de modo que grandes centros de tratamentos e acolhimentos foram feitos pela igreja, grandes hospitais, e há que se dizer que mesmo nos dias de hoje, a medicina no trato público, ela aprendeu no ambiente da igreja esse zelo, esse cuidado para com os doentes. No passado, realmente, o papel foi fundamental, né? Até ali o início acho que até o final do século XIX. Nós ainda temos alguma participação de religiosos e religiosas, principalmente como enfermeiras na Primeira Guerra Mundial, e depois uma atuação importante ali em 1918, né, na gripe espanhola, né? 1918 até 1920, né? Assim, a igreja ainda tinha muitos hospitais, né? Santas Casas, né? Hospitais de congregações. A igreja continua detentora desses grandes centros de formação, sobretudo através das suas universidades, dos seus hospitais mantidos filantropicamente por alguns órgãos da igreja, de sorte que nesse processo de evolução da sociedade, da formação acadêmica, a igreja foi produzindo
muitos homens e mulheres, muitos elementos que hoje, ingressando nas fileiras do Estado, foram desencarregando a igreja desta anuência exclusiva de se tratar da questão da manutenção dos hospitais, da sua gerência. Porque hoje nós temos que levar em conta que o processo evolutivo da sociedade civil, técnica, ela não se resume apenas ao ambiente formativo da igreja, o que em determinadas épocas era exclusivo. Os tempos vão mudando, né? As coisas vão se modificando. A igreja antigamente estava com responsabilidade da saúde, como eu disse, ela teve iniciativas para isso, né? Mas mudando a política, os sistemas políticos, hoje a igreja não tem responsabilidade direta com a questão da saúde, embora nós tenhamos ainda muitos hospitais religiosos, hospitais de freiras, de padres, temos ainda muitos outros, mas a responsabilidade social é do governo, né? Hoje a medicina se tornou algo muito caro e muito especializado, então é muito custoso você manter um hospital, né? E o que aconteceu que hoje, além disso, medicina virou um negócio. Então você tem os grandes hospitais particulares, né, de renome, que ganham bastante dinheiro, porque realmente é algo muito caro. Nesse ponto de ter hospitais, né, da especialidade da medicina em si, realmente a participação da igreja diminuiu muito, muito mesmo, né? Claro, há ainda uma participação grande em alguns países de missão, como na África, por exemplo. Agora, um papel que é essencial, e isso é importante, é justamente a assistência religiosa nos hospitais, né? Os capelães de hospital, né, os padres que trabalham nos hospitais, estão fazendo um trabalho muito bom, né, e é algo que é muito necessário. Na Itália, recentemente, por conta da pandemia, foram mais de 100 sacerdotes que deram sua vida em campo de batalha. Essa é a atuação da igreja, esse é o espírito, historicamente falando, da atuação da Igreja Católica, de estar em campo de batalha, de estar na linha de frente em momentos complexos. Nós ajudamos a humanidade com a nossa caridade, que tem o seu fundamento nos sacramentos. Aqui na nossa diocese, a Diocese de Petrópolis, mais de 11 mil famílias foram beneficiadas com o programa de cestas básicas durante este tempo de pandemia, porque a caridade do Estado tem uma burocracia muito grande, né? Então tem que fazer um cadastro, tem que fazer não sei o quê, mas quem tem fome tem pressa, e a igreja chega nessas pessoas. E, embora a igreja, né, não esteja tão atuante mais assim nessas instituições hospitalares, né, que aqui é o foco da questão, dentro desses hospitais trabalham católicos. Na medida que eles forem verdadeiros católicos, forem iluminados para a fé, a igreja ali também está prestando o seu serviço. Então o vírus chinês, de certa forma, ele conseguiu ter uma eficácia através do discurso, através do pânico, de informações desencontradas, e ele fez com que dezenas, centenas de sacerdotes passassem a rezar a missa privadamente, transmitindo pela internet, tirando dos fiéis esse direito de se reunir, mesmo aqueles que não são grupo de risco. E isso tem uma clara intenção, né, de um uso político, de um uso ideológico, uma intenção de calar a igreja e de fazer com que as pessoas relaxem na prática da religião. Então, se há uma pandemia de saúde, ninguém nega o fato, haverá daqui a pouco uma pandemia da fé, haverá um afrouxamento da fé das pessoas. As pessoas estão ficando doentes por falta da prática religiosa, por falta da vida em comunidade, por falta do sacramento. Então, as pessoas foram proibidas, como em outros momentos na história, de exercer a sua prática religiosa, a sua liberdade de fé, né? Isso nos faz, inclusive, pensar num paralelo, né? Fazendo referência com aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima, de que se o mundo não fosse consagrado ao Imaculado Coração de Maria, os males da Rússia poderiam se espalhar por ele, né? E não é exagero pensar que hoje a maior aliada da Rússia é a China, de onde veio o vírus. O ineditismo do fechamento das igrejas fez aumentar as críticas sobre uma certa imobilidade do clero
e o simples acatamento das, muitas vezes contraditórias, diretrizes da OMS e dos órgãos de saúde. Daí surge a pergunta: houve ou não uma busca por soluções ao fechamento das igrejas? Quem determina e com qual parâmetro se determina o que é essencial ou não à vida humana? Eu penso que, para além desta simples pandemia, nós temos hoje uma pandemia que é a do medo. É aquela que esbarra na descrença, porque eu penso que a igreja recebeu de nosso Senhor, o seu divino fundador, elementos suficientes para não deixar sequer um único dia os fiéis sem acesso aos sacramentos. A missa não foi feita para ser transmitida por aparelhos, ela foi feita para ser celebrada com a presença do povo, mas é uma situação especial que nós esperamos passe logo. Nós, sacerdotes da igreja e os bispos, não podemos dizer aos simples fiéis que eles se virem, eles se arranjem. Para isso é necessário uma fé de fazer milagre. Como esta fé de fazer milagre não é dada a muitos sacerdotes e bispos da igreja, não podemos exigir dos simples fiéis. A primeira coisa que eu acho que vale a pena todo mundo pensar sobre isso, quando alguma coisa nos dá medo, isso nos paralisa. Num primeiro momento, quando as coisas estavam lá na China, na Itália, eu faço uma confissão pública agora, depois vocês rezem pela minha conversão, né? Eu achava muito estranho algumas medidas, né? Mas quando começou aqui no Brasil e começou a ser com pessoas que nós conhecemos, né? O medo paralisou a gente, né? O medo paralisou e eu acho que foi bom, mas que foi bom para um tempo que a gente pudesse criar um protocolo, pudesse pensar de uma maneira melhor, né? Como que as coisas seriam, né? Então, num primeiro momento, sim, foi aquele medo para a gente pensar como seria o futuro e tal. Fechar não significa mandar embora, significa proteger os fiéis, proteger as pessoas que estivessem lá dentro da igreja. Então, nós fazemos celebrações, continuamos fazendo celebrações dentro das igrejas, né? Agora, aquela celebração não tem a presença do povo. Aquela igreja preconizada que devia ser hospital de campanha na frente de batalha de um mundo para recolher os homens feridos e as mulheres feridas pelas intempéries do mundo moderno, foram os primeiros hospitais a fecharem as portas. Aquela igreja preconizada onde o pastor devia ter cheiro de ovelhas, foram os nossos pastores os primeiros a emanarem normas bruscas, terríveis, de fechamentos, justamente num período de intensa sacramentalidade para a igreja que foi na Quaresma, na Grande Semana Santa e no tempo pascal. E eu me faço outras perguntas e creio que esse documentário vai ajudar muitas pessoas a questionarem sobre algumas coisas, é sobre quem tem autoridade ou não para fechar a porta de uma igreja, né? O bispo ele tem autoridade para isso. E nós somos uma igreja hierárquica, né? Embora muitos não gostem disso, seja pessoas da esquerda ou da direita, nós somos uma igreja hierárquica, né? Onde a cabeça manda e o corpo obedece. E qual que é a reflexão que eu gostaria que as pessoas fizessem, né? É sobre quem tem esse direito de abrir e fechar as portas. Isso não é o prefeito, não é o juiz. Isso tem que ficar claro, né? Nós temos um país chamado Vaticano que tem um acordo, né? A Santa Sé tem um acordo com o Brasil, né? Chancelado pelos deputados, pelos senadores da época e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos um acordo que salvaguarda a igreja em muitos direitos, né? Então, nós vemos que muitas vezes, por desconhecimento, até por parte de outros padres, bispos desse acordo, dos advogados católicos desse acordo, né? Nós vemos as pessoas perdidas, né? O bispo ele pode decidir, se ele achar por bem, manter um pouco mais as igrejas abertas, fechadas, né? Mas é o bispo que tem autoridade para tal. E a gente fecha com vontade de abrir, né? Cada vez que eu celebro na catedral, lá tem uma grade, a porta está aberta, mas tem uma grade. Aparecem pessoas ajoelhadas lá na praça, dá vontade de chorar. Porque as pessoas
gostaria de estar ali dentro e eu não posso abrir para elas, né? Dá vontade de chorar. Então, a gente não fecha a igreja porque quer. A gente fecha a igreja porque é necessário para dos males o menor. Então, esse fechamento das igrejas ele foi necessário. Agora, vou te dizer, eu estou doido para abrir a igreja outra vez, né? Ainda que seja parcial, que tenha que fazer umas restrições, mas vamos abrir. Agora, como na Itália já está aberto, né? Nós estamos fazendo um sacrifício, e nesse sacrifício nós estamos nos unindo a muitos de nossos irmãos, ainda hoje, que em locais de perseguição não conseguem ir à missa, não tem como ir à missa. Nós temos na Assembleia muitas, né, nossos fiéis, muitas pessoas idosas, né? Temos muitos padres idosos, né? E eu falo assim, olha, vamos pensar também em preservar na saúde dos padres, né? Os padres, demora muito tempo para você formar um sacerdote, né? Então, às vezes, uma paróquia perder um sacerdote e não ter, né, depois logo um padre que vá substituí-lo, é um prejuízo, acho que para a fé daquelas pessoas muito grande, né? Então, eu concordo com o fechamento das igrejas. A igreja sofre com isso, a igreja sofre. Ela sofre porque ela gostaria de ter os fiéis todos os dias na igreja. Qual o padre, qual o bispo, qual o pastor que não quer ver a sua igreja todo dia cheia de fiéis para escutar a palavra, para celebrar os sacramentos? Quem não quer? Então, é um sofrimento para nós, para a igreja inteira, não ter o povo presente ali. Mas, ao mesmo tempo, é um sacrifício que nós oferecemos a Deus e pedimos aos fiéis que façam esse sacrifício, porque é uma situação completamente nova, completamente especial, né? Esperamos que a gente possa voltar à frequência da igreja, pouco a pouco, com os rigores necessários, mas é preciso que a gente volte. E esta pandemia está revelando quais aspectos esta igreja é de fato um sacramento de salvação. Ou se saindo de cena, ela não tem se tornado aquilo que o Papa Francisco preconizou de ser ela uma ONG piedosa. Mais uma organização não governamental que entra no rol de todas as instituições deste mundo. O fato de terem fechado as igrejas e hoje, pelas normas sanitárias dos governos, terem abertos outros setores da economia, da vida social, faz nos perguntar, não é a igreja um elemento essencial? Ela não toca numa outra dimensão do ser humano, para além do seu corpo, a sua dimensão psíquica, espiritual, afetiva? Então, se é para fechar, que se feche tudo. E já que se é para abrir, vamos abrir tomando as devidas proporções de higiene, distanciamento, mas não se justifica que hoje os supermercados estejam lotados, os bares estejam abertos e as igrejas fechadas. Uma igreja que cabe 1000 pessoas, será que eu não poderia colocar ali 50, 60 pessoas com máscara, com distanciamento, com álcool gel na porta da igreja, né, com distribuição da Eucaristia só na mão, com todo o cuidado? Por que eu não posso fazer isso, né? Eu me pergunto, né? Ao mesmo tempo você vê aí o comércio cheio de gente nas feiras, pega numa fruta, pega na outra, e aí ninguém fala nada, ninguém manda autuar, e às vezes a gente tem encontrado, momentos assim difíceis de compreender, que o poder público manda autuar, manda fiscalizar a igreja. Mas por que não vai fiscalizar o bar? Por que não vai fiscalizar a rua, o mercado? Não é? E coloca então a religião, parece que em segundo lugar, parece que a religião é uma coisa supérflua. É supérflua para quem não tem fé. Mas o nosso povo brasileiro é temente a Deus. Nós temos 90% de cristãos no Brasil, contando católicos e não católicos. 90%, 10% de outras religiões ou ateu. Mas por quê que a religião vai ficar para o fim? A última coisa que vai abrir a religião. Isso me fere, me dói o coração, né? Então, a gente vê que, às vezes, um padre está celebrando com todo cuidado, né? Colocando distanciamento, daí a pouco vem um fiscal. Isso acontece na igreja católica, na igreja evangélica também, os pastores se queixam disso. Se não tem clareza de conceito, a gente nunca pode chegar a um consenso.
Um desses conceitos é a aglomeração. Não se pode ter missas por causa de aglomeração. Eu já dei o exemplo aqui da nossa igreja. Aqui a gente conseguiria colocar 30, 40, 50 pessoas com 3 metros de distância uma da outra. Então ali não teria uma aglomeração. Então eu sonho num momento que a religião seja colocada de fato como essencial. E quando ela é colocada como essencial, nós que somos responsáveis não vamos agir com irresponsabilidade. Parece que nos tratam como se fossem responsáveis. A Igreja Católica tem 2000 anos de existência, ela não nasceu ontem. Ela nasceu muito antes da República, muito antes das monarquias. A Igreja já estava aí. Nós não aprendemos a viver de ontem para hoje. Nós temos o que ensinar. Então, nos respeitem também. Nos respeitem. Nós não vamos agir com irresponsabilidade. Não vamos fazer multidão, aglomeração. Sabemos que não podemos fazer isso. Mas sabemos controlar para que aquilo que deve ser feito para proteger a saúde pública, a gente vai fazer. A pergunta que se impõe em meio a esta pandemia é a definição clara por parte das autoridades eclesiásticas e sanitárias, afinal, o que é essencial? Que tipo de serviço é essencial? Eu penso que a igreja não abriu porque me parece que há uma falta ainda de coragem do poder eclesiástico frente a esta situação. De serem um pouco mais presentes, de ser um pouco mais exigentes, de ser um pouco mais levando, não digo para um confronto escandaloso, mas para um questionamento que nós não temos visto por parte das nossas autoridades eclesiásticas. Não se produzia um questionamento a não ser simplesmente o acatamento dessas normas impostas sem se questionar, enfim, sem nenhum critério. Eu tenho que ter liberdade de buscar o meu Deus. E não é o Estado que pode me dizer aonde eu posso buscar Deus ou não. Eu tenho que ter esse direito. Eu entendo o serviço essencial, como é necessário alimentar o corpo e cuidar do corpo, é necessário para os católicos e cristãos, de uma maneira geral, alimentar a sua alma. Os católicos não podem se contentar em estarem somente nas suas casas. Tem que ir ao templo. Nós assistimos a um fenômeno nunca antes visto na história, um fenômeno sem precedente, que é justamente a imposição do poder público, a imposição do Estado sobre a autoridade religiosa, ditando uma série de regras, uma série de medidas sanitárias que acabaram restringindo e praticamente extinguindo o culto público. Isso nunca aconteceu, nem regimes totalitários mais violentos no passado conseguiram fazer isso. A OMS, com a anuência de muitos governos federais e estaduais, conseguiu fazer no mundo todo. Isso afetou diretamente até nós aqui no Brasil, já que o Supremo Tribunal Federal retirou das mãos do presidente a possibilidade de gerir a situação e passou isso aos governos estaduais. As necessidades espirituais de todo ser humano têm que ser respeitadas. E não há direito que possa proibir isso. Por isso que a igreja é uma atividade essencial. Se uma pessoa que está na igreja, ela sai da igreja de uma maneira muito mais positiva, para combater o vírus, ela atende a palavra de Deus. Qual a diferença de uma pessoa que sai de um culto, de uma igreja, de uma missa, com aquele que sai do bar? Qual que está correndo mais perigo? Daquele que sai do comércio. Qual é que está correndo mais perigo? E lá não há fiscalização, na igreja há. É uma coisa muito difícil de compreender, infelizmente. A pandemia e a paralisação de diversas atividades econômicas tiveram um efeito imediato nas contas de várias empresas e no orçamento das pessoas comuns. A crise de saúde trouxe consigo uma crise econômica,
com efeitos ainda imprevisíveis e prognósticos que indicam muitos anos difíceis à frente. Muito se fala em como esta crise econômica afeta o comércio, a indústria e a economia mundial, mas a consequência disso para a Igreja é ignorada. Portas fechadas também representam uma queda vertiginosa da arrecadação das paróquias. Muitas atividades caritativas tiveram de ser canceladas por falta de verbas e de pessoal. Funcionários perderam seus empregos e padres que antes lidavam com apertados orçamentos agora têm seu trabalho redobrado com a diminuição das ofertas. Houve um impacto muito grande para nós, né? A nossa decisão é de obedecer às autoridades sanitárias. Quem manda agora são os médicos, eles que têm que nos dizer. É o Ministério da Saúde, é a Secretaria da Saúde, eles que têm que nos dizer qual é o nosso comportamento. É um dever até religioso, sagrado, obedecer. Jesus nos ensinou a obedecer. Então, nessa hora, humildemente, nós obedecemos. E tudo aquilo que as autoridades estão nos mandando fazer, a Igreja Católica é a primeira, do Papa até o mais simples vigário. A Igreja tem feito. Ele não tem negligenciado nisso, mas, ao mesmo tempo, tem pagado um preço bastante grande com isso. Quando nós falamos desta dimensão do fechamento, há quase uma tendência de se focar apenas no aspecto celebrativo da liturgia da Igreja. E nós sabemos que este não é o único aspecto que permeia a vida de uma paróquia. Aqui não é nenhum documentário sobre a evolução da compreensão do dízimo na história da Igreja e como os católicos compreendem o dízimo, né? Mas é certo que a maioria dos católicos não sabem que a fé tem essa dimensão do dízimo, esse comprometimento com o dízimo. Tanto é que varia muito o dízimo quando troca o padre de paróquia, quando as pessoas estão satisfeitas ou não com o trabalho, como se o dízimo fosse uma resposta a um homem, a um sacerdote. Infelizmente, os católicos não enxergam o dízimo como meu compromisso com Deus, né? No primeiro mês, nós tivemos uma queda de 30% do orçamento. No segundo mês, nós já tivemos uma queda de 42%. Estamos supondo que agora, no terceiro mês, vamos passar de 50%. Então, o dinheiro que você tinha para fazer 100% daquilo que você tem que fazer, você agora tem a metade. O que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer? Os meus seminaristas estão todos em casa, né? Segundo semestre, esperamos que eles voltem. Eles vão voltar. E como é que eu vou ter dinheiro para manter o meu seminário? Para dar comida, para dar aulas, para dar sustentação do prédio e segurança sanitária? Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou arranjar dinheiro? Em muitas paróquias, o ideal seria que 100% das nossas despesas fixas fossem pagas pelo dízimo. Os funcionários, água, luz, telefone, internet, que se mostrou tão necessária nesses tempos, todas essas despesas fixas fossem pagas pelo dízimo. E não é isso que acontece. Todas as nossas paróquias foram afetadas, obviamente pelo espírito de unidade, de participação, como também as demais atividades pastorais, como as atividades da catequese, aquelas de cunho de ajuda filantrópico ou no acolhimento para um aconselhamento pastoral e, sobretudo, também no aspecto das finanças. Porque há que se dizer que a Igreja fechou suas portas, mas as contas não fecharam. E é isso que muitas de nossas paróquias estão tendo esta dificuldade hoje, pela redução do número de coletas, de dízimos, que não têm chegado em virtude dessa não participação. Os nossos recursos que a gente tem para a evangelização, para o funcionamento da igreja, são hoje muito menores. E a gente tem as despesas mesmas que tinha antes. Só que, além das ofertas não entrarem, o dízimo também caiu em muitos lugares para mais da metade. Ou seja, se o padre dependia 60% do seu orçamento para o dízimo, ele só conseguiu 30% do seu orçamento. Mas, padre, as coisas estão muito difíceis para todos. Sim, por isso que a igreja não coloca porcentagem, 10% para a pessoa pagar de dízimo. É a consciência dela que
a minha fé tem que agir em todas as áreas da minha vida. Agora, o mosteiro também, ele tem, como uma casa religiosa, ele constituiu ao longo dos seus séculos de existência algum patrimônio, né? Principalmente na questão, alguns são imóveis comerciais, e isso tem um impacto muito grande, teve um impacto muito grande também para nós, porque com o comércio fechado, as pessoas não conseguem honrar os seus compromissos, seus aluguéis, e isso para nós também foi um impacto muito grande, né? Nós temos o colégio também, os nossos alunos, a maioria são filhos de comerciantes também, então a inadimplência saltou, está lá em cima, né? Então, isso também nos afetou, né? Então, nós estamos aqui numa situação muito complicada, nós estamos tentando reduzir custos de todos os lados, infelizmente, houve demissões e não descartamos que vão haver outras demissões de funcionários, estamos utilizando aquele instrumento que pode ser, que o governo aprovou, né, que é a suspensão temporária de contrato de trabalho, então muitos nossos funcionários estão aí nesse sistema. Tivemos que mandar empregados embora, funcionários embora, para que eles pudessem receber o seguro de saúde, a gente depois não ter como oferecer o salário. Esperamos que amanhã a gente possa readmiti-los, né? Então, a situação é muito dolorosa para nós. E assim como eu estou falando da diocese, do seminário, eu também falo das paróquias, né? E eu me questiono agora, com muitos lugares no Brasil, as missas voltando publicamente, né? Como que essas paróquias vão ter funcionários para desinfectar as igrejas, né? Porque uma preocupação não é a limpeza da igreja, a limpeza do templo entre uma missa e outra. Vai ter que se contratar funcionários. Por outro lado, a gente tem visto muito exemplo bonito. Muitas pessoas estão pagando o dízimo mesmo de casa. Faz um depósito direto na conta ou manda levar um envelope na igreja. Os católicos verdadeiros, eles têm sensibilidade para isso, não deixam de pagar o seu dízimo. Alimentos, doações de roupa, né, chegaram quase que todos os dias. No dia 1º de maio, dia de São José, nós fizemos uma carreata com o Santíssimo, carreata de 3 carros. E logo no começo da procissão foi necessário chamar uma outra caminhonete, porque as pessoas ajudaram muito, graças a Deus. Não só a crise do coronavírus, mas suas consequências também representam um desafio para a Igreja. Sem muito preparo, as paróquias tiveram que se adaptar à nova realidade de uma hora para outra. As missas pela internet viraram a única opção para a maioria dos fiéis, mas isso não resolvia o grave problema da recepção dos sacramentos, principalmente o da Sagrada Comunhão. Críticos dizem que a Igreja demorou a se adaptar às tecnologias modernas e que o hábito de missas pela internet e a ausência da Eucaristia vai desacralizar a vida religiosa e afastar os fiéis das igrejas. Então, sobre essa questão da missa transmitida, da missa online, né? É uma coisa que desde o começo eu quis deixar claro para as pessoas que me procuravam, é que na maioria dos decretos que eu vi, né, onde o bispo dispensava, né, o fiel da obrigação de assistir à missa, porque só isso que ele poderia fazer, né? Porque santificar o domingo é de direito divino e ninguém pode abolir isso, né? A maioria só recomendava que se assistisse à missa pela TV ou pelos meios de comunicação digital, né? O Facebook, o YouTube, né? Só recomendava, porque a igreja não pode colocar uma pena nas costas das pessoas que as pessoas não possam carregar, né? Muitos iam incorrer em pecado, por exemplo, uma pessoa que não tem internet, como que ela ia TV, né? Ou o sinal caísse, né? A missa boa mesmo é a da igreja, com a presença do povo, né? Como já falamos aqui. Mas quando não é possível, diz o povo assim, quem não tem cão, caça com gato. Então, é o jeito que nós temos. Agora, ela é válida? Claro, depende do fiel lá. Se ele está participando bem, ela tem a validade, né? Validade. Nosso Senhor não vai deixar de dar validade a um sacramento porque é transmitido por uma câmera, né? Eu vou dizer, eu nunca tinha preparado uma live, nunca tinha preparado uma missa para ser transmitida assim, na minha catedral,
com os meus meios, né, que é a rádio, que é a Web TV Voz Católica, que é o Facebook. Eu não tinha preparado isso porque eu não precisava. Mas agora eu tive que aprender. Eu nem sabia o que era live, agora eu sei, né? Mas por quê? Porque nós vamos aprendendo, Deus vai nos dando uma escola, no sofrimento Deus nos ensina. Deus é um professor maravilhoso. Ele tira das pedras do caminho filhos de Abraão. Deus tira do mal o bem. Eu penso que as transmissões, elas de certo modo foram até preconizadas pelo próprio catecismo da igreja para situações de extrema necessidade para os doentes, que não podem sair de casa, para os idosos, que são exatamente, em meio a esta pandemia, o pessoal que integra o grupo de risco. Mas para os jovens, para muitas famílias jovens, para muitos casais, eu penso que não se sustenta essa justificativa de uma missa transmitida. Porque quantos vão dizer que ver pela televisão na comodidade de casa, ou dar-se o trabalho de frequentar a igreja, eu prefiro ficar em casa. Até mesmo depois de uma semana intensa de trabalho, de atividade, que permeia a vida do nosso povo, quantos vão optar por esta opção? De uma igreja que manifesta a sua dimensão apenas pelo visual. E a dimensão humana não comporta apenas o sentido visual. Não, na verdade, ela não é um substituto, né? Na verdade, nem pode, né, ser um substituto, né? Os fiéis, eles devem estar, né, nos dias santos de guarda, né, domingo, dia santo de guarda, é preceito que os fiéis vão à igreja assistir a missa. Ela é um paliativo nesse momento, né? Né, vamos dizer assim, tempos normais, né, antes da pandemia, ela era algo que era, por exemplo, era um conforto para algumas pessoas doentes, pessoas, né, que não podiam se deslocar até a missa, né? Claro, havia um entendimento errado de algumas pessoas de que a missa pela televisão substituía, ela não precisava ir à igreja, né? E não é verdade. E agora, uma preocupação levantada nessas pessoas podem substituir a missa presencial depois que acabar essas restrições pela missa online. Isso já acontecia em muitos casos, né? A missa pelas TVs católicas, né? Muitos idosos ou pessoas diversas encontravam com, padre, não fui na missa, mas eu vi pela TV. Né? Que fique claro, né? Se não tiver nenhum decreto que diga o contrário do seu bispo, né? Faltar à missa dominical é pecado mortal. Ou seja, eu não posso comungar enquanto não me confessar. Ou seja, morrer em pecado mortal, sem arrependimento dos pecados. Né? Aqui não é aula de teologia sacramentária, né? Nem de escatologia, mas de uma maneira muito clara. Né? Se eu morro em pecado mortal, eu morro inimigo de Deus. E os céus são para os amigos de Deus. Né? Então, não se pode substituir, mas em tempos de pandemia, não é que substituiu, né? Mas eu vejo entre não ter nada e a pessoa ficar em casa, né, pensando no que fazer e ter essas transmissões da Santa Missa, eu acho válido. Eu fico com o coração partido de ver tanta gente que quer receber Jesus na comunhão e não pode. Como eu gostaria de resolver isso. Mas Nosso Senhor nos está possibilitando esse jejum eucarístico. Certamente tem alguma coisa a nos ensinar. Quem sabe tinha muita gente recebendo a comunhão invalidamente, banalmente, né? Recebendo a comunhão como se não fosse nada. Nosso Senhor está nos possibilitando uma grande reflexão eucarística. Na hora que isso passar, quem vem comungar certamente terá uma posição diferente diante de Jesus sacramentado. Nós cremos que o pão eucarístico não é um objeto, é uma pessoa. Porque a natureza da nossa fé católica e apostólica, ela é sacramental. Pelo mistério da encarnação, Deus toca o sentido do homem e da mulher. Ele precisa ver, ele precisa ouvir, ele precisa cheirar, ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa tocar. E quando a igreja relegou
os fiéis a participação televisiva é o mesmo que você assistir um programa de culinária no momento de fome, desligar a televisão e dormir com aquela fantasia de que a fome passou. Deste modo, nós temos que ter em mente que faltou em alguns aspectos do poder eclesiástico a falta de criatividade, que fosse o aumento das celebrações com número reduzido de fiéis. Missa online não é pastoreio. E a igreja é sempre chamada a pastorear. Porque o pastoreio ele nunca é coletivo. Não existe pastoreio coletivo. O pastoreio ele é individual. Eu acho que a igreja, nestes tempos, deveria redescobrir o valor do pastoreio individual. Porque é muito prático, né? Você fazer uma transmissão da missa online, né? Embora muitos padres aí se embalhararam no começo, né? É muito prático, né? Você está ali, você não tem criança correndo na igreja, você não tem ministério desafinado. Para o povo também é fácil, porque se o padre começar a pregar demais, ele vai tomar água, ele sair do sofá, ou ver a missa que já foi transmitida para adiantar a parte da homilia, né? Mas não é a isso que o Senhor nos convidou. Ele nos convidou para ser pastor de almas. Portanto, eu fico quase que indignado diante daquelas 3 premissas que o Papa Francisco colocou, que tanto se propagou nos últimos tempos, que a igreja era uma igreja em saída. E o que verificamos é que ela saiu de cena. Onde está a presença pública visível da igreja neste momento? Recolhida atrás das câmeras? Com a comunidade reduzida a um pequeno número de fiéis na celebração, amedrontados pela fiscalização da vigilância, como se tivéssemos voltado aos tempos primitivos da Igreja do Império Romano, onde nunca se verificou ao longo de toda a história um fechamento imposto dessa natureza? Então a pergunta que se impõe à Igreja nesta pandemia é: será que de fato Cristo é para ela o centro? É a centralidade da sua missão, do seu anúncio? Quando você chega numa igreja católica, tradição bizantina, você se depara com o sacrário sobre o altar, na presença central da visão dos fiéis, não numa capela, num espaço lateral, e junto à presença sacramental de Jesus, nós temos o Santo Evangelho. Porque a dimensão da igreja, ela é sacramental. Jesus disse: quem crê em mim enquanto pessoa e também na minha palavra. Nós não podemos agora preconizar uma igreja que gira apenas em torno da escuta da palavra. Isso traz, de certo modo, um ranço protestante, aonde desprezando a tradição, aonde despicando a dimensão da fé apostólica, ali estampada no ícone de Pentecostes, quando nós vemos todos reunidos. A dimensão da nossa fé, ela é comunitária. Eu me preocupei muito neste tempo das almas que poderiam se perder. Não por falta da Eucaristia em si, porque nós encontramos na história da igreja, né, muitos santos que viveram sem a Eucaristia, embora não seja possível ser santo totalmente sem a Eucaristia, né, mas às vezes movidos por N situações, né. Suponhamos que começasse uma grande perseguição e nós padres ou outra pessoa, né, outro leigo foi preso e não tivesse como ter acesso ao vinho e às partículas para celebrar a missa. E eu ia ter que me aprender a unir a Cristo de outras maneiras, né? Então, o pastoreio ele não pode ficar reduzido a essas transmissões. Se a gente não tem como fazer o ótimo, vamos fazer o bom, né? O ótimo seria que os fiéis estivessem na igreja. Como não temos condição, vamos fazer o bom. Aproveitar essa grande bênção que Deus deu à humanidade, que é agora o progresso das comunicações, a quantidade de aparelhos, de instrumentos, de plataformas, de tanta coisa que Deus possibilitou. Isso é uma possibilidade que Deus deu à inteligência humana. Aproveitar isso em favor da palavra de Deus, dos sacramentos, para que o povo, mesmo estando isolado, não esteja distante. Agora, é muito importante que a gente não deixe de celebrar, tá?
Pior se a gente fechasse a igreja, não vai ter transmissão, não vai ter nada, vocês rezam em casa aí até o dia que a gente mandar, isso seria ruim. Então por que a missa tem que continuar sendo celebrada mesmo sem o povo? Porque a missa não é para o povo. A missa é para Deus. É um culto oferecido a Deus. A igreja não pode deixar de celebrar a missa, né? É um mandamento do Senhor, né? Fazer isso em memória de mim. Então, eu esclareci, né, para algumas pessoas, olha, não há participação dos fiéis, mas as missas, o sacrifício é sempre celebrado todos os dias, né? Porque o sacerdote ele tem a obrigação, né, de celebrar todos os dias, não só domingos, dia de guarda, né, mas todos os dias o sacerdote oferece a missa. E nós continuamos, né, celebrando, né, a missa pelos fiéis, né? A Eucaristia, ela é a base, né? Ela, na liturgia nós falamos, né? Ela é a base e o cume, né, de toda a vida sacramental da igreja. Se a missa não é para o povo, é para Deus, Deus continua presente ali naquele momento, né? E a missa tem que ser oferecida. Em muitos períodos históricos, isto aconteceu, né? Isso não é uma novidade. Eu já li a biografia de São Carlos Borromeu, que no tempo dele ele ficou 1 ano sem celebrar missas públicas, né? Por causa de uma pandemia também. Nós podemos pedir o milagre, cabe a nós pedir. O tempo todo, Jesus falou assim, pedi e recebereis. Quem acredita na oração, sabe que a oração tem efeito, que ela vale. Nós cremos em Jesus Cristo. Jesus nos diz, pedi e recebereis. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, ao que bate, abrir-se-lhe-á. É a palavra de Jesus. Em outro momento, Jesus diz assim, até agora não pedistes nada, pedi e recebereis. Em outro lugar, ele diz, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Olha, quer palavras mais claras do que de Jesus a favor da oração? Então, pedir é importante, rezar é importante, insistentemente. Nós não sabemos os desígnios de Deus para aquela pessoa, para nós, né? Nós podemos pedir, cabe a nós pedir e se entregar à providência de Deus. Então, nós podemos e devemos pedir. A oração de petição é uma oração muito mal vista, né? Como eu disse, por algumas alas, né? Principalmente da teologia contemporânea, né? Porque acha isso uma espécie de fideísmo. Eu não acho. O catecismo da Igreja Católica, né, não acha. Os santos não acham, né? E eu sempre falo, ou a gente fica com o magistério, com os santos, ou com a opinião de algumas pessoas. Eu prefiro estar com o magistério. E o magistério nos ensina a pedir. Esse período tem sido, como eu falei antes, uma escola. Agora, na escola, só aprende quem quer aprender, né? Se o aluno não quiser aprender, meu filho, o professor pode fazer o que quiser, que ele não aproveita nada. O brasileiro não é um povo acostumado ao isolamento e à vida com distanciamento social. O afastamento dos sacramentos lança os fiéis numa nova rotina de incertezas e desânimo, que podem colocar a sua saúde mental em risco ao se verem deprimidos e afastados da rotina religiosa costumeira. Para muitos, a igreja é um refúgio, a resposta às suas perguntas mais íntimas e importantes. É preciso a gente ver que este isolamento social mundial é a primeira vez que acontece na história. Na história do mundo, na história da humanidade, você não encontra referências a uma paralisação total, mesmo porque hoje os meios de comunicação são muito mais perfeitos e uma coisa que acontece na China, em poucos segundos, está no mundo inteiro, estão sabendo. Nós brasileiros não somos um povo acostumados com o recolhimento, né, que é tão necessário para uma vida interior. Sem essa paz, né, sem esse recolhimento, não é possível um trabalho intelectual e muito menos um trabalho espiritual. E aqui a igreja ela é mestra, tanto em vida intelectual como em vida espiritual. Então a igreja sempre convida os seus fiéis ao recolhimento. A questão do recolhimento imposto por esta quarentena fez revelar alguns aspectos da psicologia um tanto conflitantes. Aqueles que já por natureza tinham um espírito de recolhimento, com certeza estão aproveitando mais deste momento para estar entregues a uma leitura, a um tempo maior da oração, a reflexão, assistindo programas de cunho religioso, filosófico, introspectivos e tal. Agora há que se dizer também que este
recolhimento trouxe para aqueles que não cultivavam, por assim dizer, uma centelha de um espírito monástico, alguns conflitos de convivência. Temos notícias do aumento da violência doméstica, do abuso de menores, do uso de álcool, do uso excessivo da comida, da bebida, das drogas. Enfim, a convivência tem se tornado por uma imposição, por força dessa quarentena, por um lado, por aqueles que gostavam do recolhimento, é um momento oportuno, mas para aqueles que não cultivavam tal espírito, tem se tornado um tormento. Eu estava lembrando o seguinte, uma coisa corriqueira que eu ouço nas confissões, as pessoas reclamando que não tem um tempo para rezar, não tem tempo para uma reflexão, um aprofundamento espiritual, porque, né, uma vida com muita corrida de trabalho, disso tudo, né? Então, nessa pandemia, se podemos, né, justamente tirar algo bom, né, é justamente estamos tendo agora esse tempo. Esse tempo de pandemia nos trouxe muitas reflexões, né, a respeito da importância também da valorização do nosso tempo, porque muitas vezes, né, a gente vivia aí cheio de coisas, um monte de compromisso, mas sem ter realmente um foco, né, naquilo que nós podemos fazer da nossa vida. Então, neste momento de pandemia, essa reflexão, primeiramente, da solidão, né, de nós sabermos que nós temos uma solidão ontológica. Muitas vezes a gente fica aí nessa busca dos nossos seguidores, dos amigos do Facebook, queremos sempre estar acompanhados por alguém, mas nós devemos ter essa consciência que nós temos uma solidão ontológica, que nós vamos então vivenciar sempre um processo que é individual, mas ao mesmo tempo essa importância da vida de oração, ou seja, estar na presença de Deus, que nós não somos solitários, nós temos a presença de Jesus, que é o nosso amigo, e através da oração nós podemos então estabelecer melhor a nossa espiritualidade, né, poder aprofundar também na nossa religiosidade. Então a oração nos permite a não estarmos abandonados, solitários, mas estar sempre na presença do divino amigo. Certo isolamento faz bem para todos nós. A gente não pode ver com maus olhos essa palavra isolamento. Isso faz bem. Nós vemos no começo da igreja os padres do deserto, né, que queriam se recolher no deserto para ter um encontro íntimo com o Senhor. Depois nós vemos a fundação dos mosteiros, e isso se espalha durante toda a história da igreja, de pessoas que queriam um recolhimento maior, né? Então a gente não pode olhar em si o recolhimento, o isolamento como uma coisa ruim. Quem soube aproveitar, progrediu na fé. Nós temos que ter uma serenidade diante de Deus, pedir ao nosso Senhor que afaste de nós o mal, que nós tenhamos condição de viver em paz em casa, evitando discussões, brigas. Tudo isso pode acontecer, não é? Então, a situação de isolamento, ela não precisa ser negativa, ela pode ser aproveitada como positiva, né? Agora, isso depende da espiritualidade, do nível de confiança em Deus, do amor a Deus, do amor ao próximo. É bom a gente lembrar os mandamentos do nosso Senhor nesse momento. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Não é? Viver em paz. Jesus saudou os apóstolos na hora depois da ressurreição. A primeira coisa que ele disse foi: a paz esteja convosco. E os apóstolos estavam isolados, eles estavam dentro de um cenáculo fechado, portas fechadas de medo dos judeus. Agora nós estamos de portas fechadas de medo do coronavírus, né? Mas Jesus se colocou ali no meio deles e diz: a paz esteja convosco, né? Os pecados serão perdoados se vocês conseguirem ver para perdoar. Uma dica, né, para as pessoas neste tempo de isolamento, né, até para lutar contra essas doenças contemporâneas da mente, né, da psique, é organizar o dia, né? Eu tenho que ter tempo para rezar, para estudar, né? A literatura, o estudo, a vida espiritual nos ajuda a que, mesmo isolados, nós estejamos em outros lugares. Para a gente, então, não ter pensamentos negativos, né, também ocupar a nossa vida de bons sentimentos, é importante que nós estabeleçamos, né, a construção do caráter. Então, assistir bons filmes, ouvir boas músicas, estar mesmo na presença de Deus, né? Sempre, né, com boas referências. Então tudo isso também vai construindo o nosso caráter, vai fazendo com que a gente tenha um objetivo de vida e também não tenhamos esses pensamentos negativos e tentações
próprios de um tempo como esse da pandemia. Então esse distanciamento, ele é prejudicial porque as pessoas vão chegar a um ponto de se perguntar: se nós ficamos afastados, sem a frequência dos sacramentos, que diferença faz se continuarmos assim? Que lugar na vida da igreja e dos fiéis é caracterizado o primado da centralidade do Cristo sacramento? A pandemia já mudou a igreja e as relações sociais. A igreja, inevitavelmente, terá que se adaptar às exigências sanitárias e às demais exigências de um cenário pós-crise. Esta questão ilustra uma grande preocupação dos fiéis e de parte do clero. Como a igreja fará essas adaptações sem perder o seu elo com suas veneráveis tradições, que a cada dia parecem mais incompatíveis com as exigências de um novo mundo, é o desafio do nosso tempo imposto à igreja. Como os cuidados sanitários afetarão a liturgia sem desacralizá-la? A prática pastoral será capaz de se adaptar às tecnologias? A igreja sempre soube retirar o que havia de positivo em todas as suas provas. Mas nessa experiência do vírus, qual será o saldo? Como será o mundo depois da pandemia? Como será a igreja depois da pandemia? Essa é a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Com relação à igreja depois da pandemia, eu acho que nós vamos ter uma igreja melhor do que antes, sabe? O perigo de pensar que agora o povo acostumou ficar em casa, não vem mais para a igreja para assistir missa nos meios, isso não vai acontecer, não. Não pode acontecer, porque o povo quer vir para a igreja, o povo quer comungar, né? Agora, por outro lado, o uso dos instrumentos de comunicação, nós aprendemos muito com eles. Então, a situação de lugares de missão, como a Amazônia, a África e todos os lugares, poderão ser beneficiadas com esses tipos de transmissão que agora a gente aprendeu a fazer. É muito importante, né, que a igreja acompanhe também o mundo contemporâneo, né? Então, assim, esse diálogo com o mundo. E é muito importante que haja também essa nova reconfiguração da evangelização, porque o Espírito não faz coisas novas, mas ele faz nova todas as coisas. E é inegável que neste tempo os meios de comunicação foi realmente esse momento em que as pessoas puderam, né, vivenciar a evangelização. Então é muito importante que a igreja possa também se adequar, se adaptar a estes novos tempos, para poder então fazer com que a igreja chegue aos lares e também a evangelização não termine. E uma das propostas assim que eu penso que é muito válido para este tempo é a catequese online, né? A pastoral da catequese se reinventar também neste setor, né, da comunicação. Eu acho que talvez, aí como nós já falamos, né, talvez ela aprenda a se comunicar melhor, usar melhor, né, as redes sociais como instituição, porque assim, você já tem alguns padres fazendo isso aí por conta própria, né? Mas assim, acho que as congregações, paróquias, a igreja como instituição deve aprender a usar melhor. Essas questões, os cursos online podem ser oferecidos, né? Podem, isso é bom, uma catequese online, né? Como já tem padres que fazem esse trabalho, né, de uma catequese, né, pelo YouTube, enfim, e outras redes sociais. A igreja pode fazer isso, né, melhor como instituição, né? Tudo é um aprendizado, né? Mesmo as coisas difíceis, os momentos terríveis são um aprendizado. Então, de como se preparar melhor para oferecer os sacramentos e o apoio espiritual aos fiéis numa situação como essa. Como eu disse, que infelizmente rezamos para que não aconteça, mas se acontecer novamente, tenhamos aprendido lições de como apoiar, né, os fiéis nesse momento. Então também é necessário que a igreja esteja presente onde hoje as pessoas estão presentes, que também é nas mídias sociais. Então, eu acho que isso vai trazer uma nova consciência da importância dessa maturidade da vivência das redes sociais, né? Também querendo informação, mas formação, e também dissipando, né, aquilo que são as fake news, aquilo que talvez pode trazer de engano, porque as pessoas estão com maior sede de verdade. Então, qual que é a verdade, né? Qual que é o sentido da vida? E isso vai fazer com que as pessoas voltem também para as igrejas para ter essa vivência dos sacramentos, que é a presença de Deus também, né, na nossa vida espiritual. Aprendendo, como eu falei, mexer com a mídia, mexer com a internet, com esses meios e instrumentos que a gente precisa usar. Vamos usar muito mais. Catequese, por exemplo. Muita catequese agora está sendo dada pela internet, né? E os meninos sabem mexer com isso, porque a meninada hoje sabe mais do que a gente mexer com isso, né?
Contém aula à distância, nós vamos ter que ter também ensino à distância. Claro que nunca vai isolar, nunca vai dispensar, melhor dizendo, a presencial, mas vamos dizer que as crianças estão lá na roça, fim de semana o pessoal vai para o sítio, e não vai para a catequese. Porque então lá no sítio a mamãe ou o papai não pode reservar um momentinho para ter um computador, o menino, agora deu meia hora, uma hora você vai aprender catecismo. A professora lá, a paróquia tal está fazendo isso. Eu acho que é um ganho que nós vamos ter, não é? A grande lição que nós, homens e mulheres, bispos e padres da igreja, devemos tirar desta pandemia é que, para além de todo o avanço da ciência e da técnica, este vírus fez nos perguntar onde entra o nosso elemento de fé. Pois nós temos visto aquela cena icônica do Papa Francisco atravessando a Praça de São Pedro vazia, tocando o famoso crucifixo da igreja de São Marcelo, que em 1522 saiu pelas ruas de Roma, com toda a população manifestando a expressão da fé para combater uma pandemia, e aquele crucifixo entrou para a história como um elemento visível, palpável da expressão de fé, de uma vitória da fé sobre um malefício. O sofrimento ele nos ensina muitas coisas. O sofrimento ele é uma escola para nós. Muitas pessoas disseram que naquela bênção, eu li alguns artigos nesse sentido, né? Aquela bênção que o Papa deu em março, que ali foi a morte de um certo tipo de igreja. Eu, pelo contrário, para mim, ali, um certo tipo de igreja, que esse artigo gostaria de falar, se mostrou mais vivo do que nunca. O que nós tivemos ali, basicamente? Silêncio, uma meditação profunda sobre confiança em Deus e abandono à providência divina, e nós tivemos adoração ao Santíssimo Sacramento e bênção do Santíssimo Sacramento. Então, elementos completamente naturais da tradição da igreja, né? E como que isso impactou, né? O Papa ali, né? A sós, aquela chuva, né? Então ali nós tínhamos elementos completamente tradicionais da história da igreja, né? Então, para nós aquilo foi um sinal. Ali não tinha as confusões pastorais, ali não tinha as correrias da paróquia, ali tinha uma igreja voltada para o seu Senhor. Eu penso que a igreja pós-pandemia é uma igreja que vai começar a se perguntar não como vai se chamar a próxima pandemia, mas quando ela vai acontecer, porque a natureza está sujeita a isso. E aí qual será o nosso comportamento? Em seguida, será de fechamento total outra vez? Vamos mudar algumas dimensões no trato da liturgia? Quando se fala, por exemplo, da questão da comunhão na boca ou na mão, quando a ciência diz que a comunhão na mão é infinitamente mais perigosa do que na boca, porque desde que o fiel saindo de casa até a igreja, em quantas coisas e pessoas ele toca, a nossa igreja oriental sempre distribuiu a comunhão na boca e nunca em toda a história se teve notícia de que houve uma pandemia ou contaminação por conta dessa distribuição. O que eu gostaria que ela aprendesse era isso, né? O que eu tento aprender todos os dias, né? Como membro da igreja, voltar o nosso olhar para o Senhor, apesar das circunstâncias. Voltar o olhar para o Senhor e para o Senhor sacramentado. Mas eu não tenho nenhum medo da igreja sair pior, ela vai sair melhor. Eu falei que Deus está nos dando uma lição e é preciso aprender. Deus não nos ensina o pior, Deus nos ensina o melhor. Por outro lado, nós temos que evitar, sobretudo na sua dimensão ocidental da igreja, que sempre foi aberta um pouco mais à criatividade litúrgica, por assim dizer, que não se esbarrar nos extremismos da dessacralização do sagrado, sobretudo no trato com o Santíssimo Sacramento, que é o centro da vida cristã sacramental. A adoração eucarística foi abandonada muito antes da pandemia. Quantos católicos não sabem fazer uma adoração à Santíssima Eucaristia, apesar da pandemia?
Jesus é a centralidade da vida sacramental. E isso não pode, por conta desta pandemia, esbarrar em gestos criativos, extravagantes e, por que não até diabólicos, por assim dizer, de distribuir a Sagrada Comunhão em saquinhos, pegando com uma pinça ou com uma luva, como se Jesus fosse um transmissor de uma doença, como se ele fosse tratado como algo qualquer. Me chegou até mim vídeos, fotos de padres batizando, benzendo crianças com uma pistola de água à distância. Eu penso que esses gestos extravagantes é que põem em descrédito o mistério da nossa fé. Nós vimos aí saltando nas redes sociais, popularizando nas redes sociais, muitos abusos litúrgicos, e eu posso dizer até mesmo sacrilégios. A Eucaristia, nós cremos, e os concílios nos dizem sobre isso, que o menor dos fragmentos contém ali o corpo do Senhor. O menor dos fragmentos, enquanto estiver sobre a aparência do pão, ainda está presente Jesus transubstanciado ali. Então, por exemplo, esse caso da comunhão em saquinhos, a pessoa pegar e levar para casa, isso é um abuso, um sacrilégio muito grande, porque dentro do saquinho pode ficar ali fragmentos do Senhor e aquilo depois vai para o lixo e tal, e também porque não convém que plástico toque o corpo do Senhor. Então, esse e outros exemplos que nós vimos saltar aos olhos. Eu acho que a igreja, sobretudo na sua dimensão ocidental, ela não pode aproveitar esta pandemia ou qualquer outra que seja para dessacralizar o mistério. Com a desculpa de higienização, haver uma banalização do sacramental. Eu não acho que a igreja vai ser menos sacramental. É óbvio que ela tem que ser cuidadosa, talvez alguns aspectos que nós não prestarmos atenção, no toque com as coisas, no distanciamento, enfim, nas aglomerações, mas eu penso que não se pode, em nenhum momento, dessacralizar por conta desta ou aquela justificativa puramente humana. É um problema de catequese, infelizmente, dos próprios padres que se permitem fazer tal coisa, um desconhecimento da doutrina eucarística, da sacramentalidade daquele ato. E nós vemos outras coisas que já aconteciam antes da pandemia. Padre celebrando de chapéu, para padre que celebra de chapéu, colocar uma hóstia no saquinho, ele só trocou aqui o enfeite, o enfeite é outro, mas a essência do problema é o mesmo, a perda do sentido sacramental, o sentido da questão de ser um sublime sacramento, não ser uma brincadeira, é algo sério. A grande lição diante das pandemias futuras é que a igreja se apresse a ser luz do mundo, a ser um sinal maior de esperança e de confiança e não de fechamento. Queridos e amados filhos e filhas, não nos esqueçamos que, sobretudo, a igreja é nossa mãe. Dela nós recebemos todo o conhecimento e toda a graça da pessoa de Jesus Cristo, o Filho bendito de Deus Pai, que pelo Espírito Santo nos foi dado no batismo. De sorte que olhemos para o futuro esperançosos, embora estejamos só no nosso recolhimento, mas nós não estamos sozinhos, porque Jesus mesmo quer se fazer presente junto a nós. A mensagem, então, que nós podemos, refletir sobre essa dimensão do futuro, é nunca desanimar, Embora venham ventos contrários, jamais desanimar. Porque por mais que a tempestade, esteja na nossa vida, o mar esteja agitado, mas saber que Jesus está no barco, Ele está conosco, e saber que essa é a segurança da nossa vida. Ele é quem providencia tudo o que nós precisamos, então viver com essa confiança. Ele sabe tudo o que nós precisamos, então ter essa confiança na providência, que Ele
encaminha toda a nossa vida, mas também ter essa esperança, né, que nós estamos a caminho da pátria celeste, que é estar na presença de Deus. Deus não está de braços cruzados vendo seus filhos sofrerem ou correrem risco. Deus é Pai misericordioso, bondoso. Tenhamos confiança em Deus. Lembrando, né, da própria promessa do nosso Senhor, né, que, né, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja, o que nosso Senhor também sempre falava, né, não tenhamos medo. De forma alguma, Deus não nos abandona, não nos abandonou em momento nenhum. Deus sempre tira coisas boas de momentos ruins e pode ser um momento também que o Senhor está talvez querendo nos mostrar que nós talvez como humanidade estivéssemos indo por um caminho errado, né? Nós encontramos no livro dos Hebreus a seguinte colocação: sem santidade ninguém verá a Deus. Então tem que alertar, opa, o que é isso? O que é santidade? Que se eu não tiver, eu não vou ver Deus. Então eu acho que todas as nossas preocupações humanas, políticas, sociológicas, se a igreja abre, se a igreja não abre, de filosofia do direito, tem que estar subordinada a esta questão. Como que eu estou apresentando santidade, como que eu estou ajudando que as pessoas sejam santas e como que eu busco a santidade. A radiografia, né, que nós podemos bater, né, da igreja, que ficou mais claro, né, o veredito ficou mais claro nestes tempos de pandemia, é que nós não buscamos a santidade como deveríamos. Então vamos mostrar ao mundo que, olha, tem valores essenciais que o mundo deixou para trás, né, que está na hora então de nós recuperarmos esses valores e que são esses valores que estão fazendo falta ao mundo. E, então são esses valores que vão, esses valores experimentados, né, que vão ajudar, né, nesse mundo novo. Como os católicos reagiram a este vírus é um sintoma, porque nós vimos pessoas desesperadas diante da morte. O que é o desespero? É você não ter esperança. E é um pecado você não ter esperança. Eu acho que essa reflexão ela tem que ser feita. Por que eu me desesperei diante da possibilidade de eu morrer? Eu não confio que há um céu? Ou eu tenho medo do julgamento porque eu não busco o céu? Então, essa reflexão ela tem que ser feita no íntimo do coração dos fiéis. Vamos ter esperança. Cada dia que passa fica melhor, não fica pior. Então, esta esperança é uma virtude. Se tem uma coisa que nós temos que ter diante de nós, em qualquer momento, seja em guerra, pandemia, situações fáceis ou difíceis, é aquilo que São Paulo nos diz. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Busquemos a santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então, corações ao alto, olhando para Deus, vamos para frente com alegria, nada de tristeza, com alegria. Deus nos ajudará e logo isso passará e nós poderemos dar um grito bem bonito. Vencemos. Com Deus na guia, nós vencemos. Amém. Que Deus abençoe a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.